Olá, bem-vindos a mais um Fast Talk da JETV, desta vez para versarmos um tema que é muito atual e que tem a ver com o risco de terrorismo. Para isso, conseguimos a colaboração de Rodrigo Simões de Almeida, CEO do Grupo March em Portugal. O Grupo March é oriundo dos Estados Unidos e, como talvez se recordem, foi uma das empresas que sofreu o maior e mais dramático impacto no 11 de setembro de 2001. Exatamente começaria por aí, Rodrigo, se não vir inconveniente, pedindo-lhe que recorde esse dia tão dramático para a empresa, para Nova Iorque, para o mundo em geral, mas também para a empresa, que faz exatamente 20 anos este 11 de setembro. Boa tarde, António, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite para falar um pouco sobre este tema tão dramático e que amanhã celebra 20 anos. De facto, foi um evento de repercussões inimagináveis para a nossa empresa, para os Estados Unidos, com certeza, para o mundo e para todos nós. E ainda hoje sofremos os impactos disso, claro, na forma como gerimos, na forma como atuamos. O Grupo March McLennan, na altura, tinha quase 2.000 pessoas nos dois edifícios, entre as duas torres. E, infelizmente, o primeiro avião embate precisamente nos andares do grupo. E, portanto, houve um número de fatalidades enorme. Foram 294 colegas do grupo, mais 50 e tal pessoas que estavam a visitar as instalações, portanto, mais de 350 pessoas que morreram na altura, no primeiro incidente, e felizmente na segunda torre foi possível evacuar toda a gente antes do segundo embate. De qualquer maneira, e como pode imaginar, internamente temos recordado esse momento e recordamos todos os anos, e este ano de forma especial, uma vez que foi há 20 anos, e nós próprios, como organização com 150 anos, é marcante esse momento. E aliás, o nosso CEO atual, o CEO que tínhamos na altura a nível global, ambos reconhecem que foi o evento mais marcante da história do grupo March McLennan e mais difícil de ultrapassar. Na altura teve um impacto enorme nos nossos colegas, obviamente que houve um esforço enormíssimo do grupo de acompanhar todas as famílias que sofreram fatalidades e também as famílias que felizmente tiveram colegas que sobreviveram, mas que obviamente tiveram um impacto muito grande psicológico e na sua continuidade como pessoas. A continuidade do negócio foi um aspecto absolutamente chave na altura, obviamente muito difícil pelo impacto em sistemas, pelo impacto em pessoas. No fundo, somos um grupo de serviços profissionais, portanto dependemos totalmente das pessoas, da qualidade das pessoas e do talento que temos dentro de casa. Portanto, como pode imaginar, foi muito difícil compensar essas perdas. Mas hoje, olhando para trás, claramente foi ultrapassado, sendo notado por todos os clientes, parceiros, a postura exemplar que o grupo teve. Eu, na altura, não fazia parte ainda do grupo, trabalhava numa instituição bancária portuguesa, mas assisti ao vivo ao segundo embate, imagino que o António também, e foi, de facto, um momento chocante e marcante para todos nós. Eu estava em Marrocos sem televisão, mas vi posteriormente. Imagino que até ao dia 10 de setembro de 2001 os Estados Unidos não estivessem na lista, não no topo da lista, com toda a certeza, das regiões dos países com maior risco de terrorismo, não é verdade? É verdade que não como maior, mas obviamente como país com a importância que tem no mundo, já estava mapeado como um país com algum grau de risco de impactos terroristas, obviamente que não daquela dimensão, e muito menos da forma que foi. Mostrou, no fundo, as fragilidades que existiam da maior nação do mundo, não é? Maior nação, maior economia do mundo. Imagino que 2001, 11 de setembro, há um antes e um depois da gestão do risco, nomeadamente por parte de uma organização especializada. Conte-nos um pouco quais são as diferenças e como é que neste momento se gera o risco de terrorismo. Eu diria que não só na nossa organização, mas no mundo em geral, a gestão de risco mudou. A gestão de risco mudou, obviamente focada neste aspecto do terrorismo a curto prazo, mas a médio prazo uma muito maior abrangência e atenção das organizações para o risco em geral. Portanto, no fundo, o risco ganhou, se quisermos, um protagonismo enorme
na prioridade dos gestores a nível nacional, internacional, global, se quisermos. Obviamente que tivemos que nos adaptar, a indústria seguradora também teve que se adaptar, entre outros aspectos, como podem imaginar, o terrorismo passou a ser uma área de análise específica em cada momento que se subscreve um novo risco. Claro. E, portanto, na altura passou a ser excluído de cobertura nas apólices de seguros generalizadas e teve que se criar, no fundo, uma capacidade de análise desse risco específica e de contratação de cobertura desse risco também a nível específico. E hoje, eu diria que a maior parte das organizações sofisticadas trabalham o risco de terrorismo no sentido de o cobrir. Infelizmente, eu diria, nem todas, e portanto seria bom que houvesse uma maior abrangência da economia em geral para este tipo de risco. Uma vez que somos uma economia global, não é? Exatamente, é isso, não é? Ainda há, portanto, quem corra o risco de não ter o risco de terrorismo segurado. Sim, claramente. Eu não lhe vou dizer percentagens, mas posso dizer que é uma área em que, no fundo, as grandes organizações se preocupam bastante e trabalham. E quando passamos a organizações de menor, ou empresas de menor dimensão, não é tanto assim. Por outro lado, houve Estados que se adaptaram de outra forma. E houve Estados que decidiram trabalhar este risco a nível nacional. E, portanto, assumiu dentro do balanço, se quisermos, do país. E coisa que não acontece em Portugal. E, portanto, as empresas individualmente devem contratar essa cobertura de risco. E esperemos que o façam cada vez mais no futuro, uma vez que pode ter impactos muito fortes nas organizações. Claro, explique-nos um pouco como é que um país pode contratar a cobertura de risco de terrorismo. Pronto, há várias formas, mas no fundo pode ser criado um mecanismo de resseguro com parcerias público-privadas ou não, que permite ganhar essa capacidade nos países. A forma mais tradicional é um mecanismo público que assume, que é financiado pelo Estado e que assume o risco potencial de impacto de um ataque terrorista nas organizações. O setor segurador, como já disse, teve que alterar profundamente, talvez profundamente, digo eu, a sua forma de atuar. Como é que vê a forma como o setor respondeu aos desafios exatamente do dia que se colocaram a partir do dia 11 de setembro de 2001? Bom, na altura, obviamente que houve um impacto grande na indústria e uma retração, uma contração no fundo da oferta, se quisermos. Entre outros aspectos, o nosso grupo criou, através do seu lado de investimento, criou inclusivamente uma companhia especializada na altura para dar resposta aos nossos clientes, para conseguir contratar o risco e cobri-lo. Hoje diria que qualquer empresa que queira tratar o risco pode fazê-lo, apesar da tendência que vimos no mundo. E se quisermos, voltando um bocadinho atrás sobre os impactos de 2001, 11 de setembro de 2001, até essa altura, a média de ataques terroristas anual no nível global era roda de 2.000 ataques anuais, que já é um número significativo, não é? Quando pensamos um bocadinho em valores. O pico em 2014 foi de 17.000 incidentes a nível global, com não só portanto, um aumento vertiginoso do número de incidentes, acompanhado de um aumento vertiginoso do impacto dos incidentes. Exatamente, claro. Portanto, com muito mais fatalidades, com muito mais impacto para as famílias, para as sociedades, para a economia em geral. E, portanto, apesar desse aumento catastrófico, se quisermos, existe capacidade para tratar da cobertura de risco. Permita-me que faça aqui um pequeno hiato em termos da cobertura do risco de terrorismo para lhe perguntar como é que uma empresa especializada como a Hamas e as suas congêneres gerem não só estes riscos que são de alguma forma inesperados, mas também os riscos que são verdadeiramente inesperados, como aconteceu exatamente com a pandemia. A maior parte das empresas que seguram a sua atividade, creio eu, não têm seguros de impacto para os impactos ambientais. Creio que, entretanto, essa moda, entre aspas, terá aumentado. Mas como é que uma seguradora, uma empresa que gere riscos, pode de alguma forma antecipar riscos que para já não fazem parte do nosso cotidiano? No fundo, obviamente que é uma grande pergunta. A incerteza ou aquilo que é desconhecido é o que é difícil de resolver. Aquilo que fazemos é assessorar os nossos clientes precisamente no mapeamento dos riscos que têm
e que podem vir a ter, e ajudá-los a trabalhar cenários que permitam mitigar esses riscos. O grupo Marsh McLennan trabalha na preparação do Global Risk Report, elaborado pelo World Economic Forum, já vai na sua 16ª edição. E nesse relatório identificamos os riscos, ou consegue-se identificar os riscos atuais e potenciais de futuro. A pandemia, que já referiu, estava identificada desde 2007, se a memória não me falha. Portanto, já há muito tempo que identificamos uma pandemia à escala global como um risco potencial e, igualmente, identificando a falta de capacidade dos Estados a curto prazo de dar resposta. E dos sistemas de saúde dos diferentes países, como se veio, infelizmente, a verificar. Mas também temos hoje, quando pensamos em risco desconhecido, ou enfim, como apoiar as empresas na gestão desses riscos mais desconhecidos, existe um risco que parece que é desconhecido, mas não é, que é o risco cibernético, que está cada vez mais presente na nossa sociedade. E o aumento de risco nos últimos anos é gigantesco, e quando falamos em terrorismo, também ele pode ser feito de forma cibernética, não é necessariamente só através daquilo que nós conhecemos mais, não é? Das explosões ou coisas parecidas, e de impacto físico. Portanto, são riscos que, no fundo, são tendências globais que acontecem e que nós temos que ajudar as nossas empresas a percebê-los, a quantificá-los e, obviamente, a mitigá-los, por um lado, e, por outro, a transferir o risco para o mercado quando possível. Pegando nisto que acaba de dizer, que o risco potencial climatérico estava no relatório de que falou desde 2006, que neste último relatório, o 16º, como disse, que riscos é que não estão palpáveis e, portanto, em relação aos quais os clientes não estão despertados para os segurarem, que riscos é que no futuro nos podem cair em cima, passando a expressão? No fundo, são mais do que estarem palpáveis, não, eles estão identificados, nomeadamente as tendências, as prováveis tendências futuras estão mapeadas nesse relatório. Claramente o risco cibernético está no top of mind, claríssimo, como no fundo de cada vez maior abrangência e, portanto, de cada vez maior foco para poder ser gerido, e os riscos ambientais que vão continuar a ser fortíssimos e também de cada vez maior impacto. E, portanto, as organizações, nomeadamente, por exemplo, empresas industriais que dependam muito de recursos naturais, nomeadamente água, devem estar claramente muito preparados nos seus planos de contingência e na eficiência como trabalham para poder antecipar dificuldades que venham a acontecer no futuro. E diria que a pandemia veio acelerar e demonstrar isso para todos nós, o risco para nós como pessoas, não é? Os riscos psicossociais e de bem-estar que vivemos com esta pandemia e que vão ser cada vez maiores, o risco da solidão, o risco da tristeza e depressão, que são riscos que têm que ser muito acompanhados. E, enfim, sei que não é bem o tema hoje da nossa conversa, mas quando pensamos como gestor, esse é um risco com este desafio que temos de trabalho remoto e que pode vir a deixar de ser remoto, mas vai ser misto, ou como é que ele vai ser, cada organização vai ter que se adaptar. É um aspecto que nos tem que estar a chamar a atenção e do qual temos de ter muito presente. Que apetência é que os clientes que a Marsh contacta em Portugal apresentam relativamente ao segurar deste tipo de riscos que não são os mais evidentes? É um mercado fácil neste aspecto, o português particularmente? Gostava de dizer que sim. Gostava muito de dizer que sim. Infelizmente é um dos nossos grandes desafios e ao mesmo tempo uma das grandes vantagens que podemos ter, na verdade, é o mercado, que é a capacidade de facto de demonstrar também com dados concretos os riscos que existem e que podem vir a impactar as diferentes organizações. E obviamente nesta lógica de querermos ser um advisor de risco, é o grande desafio que temos, é conseguir perceber os desafios que os nossos clientes têm e ao mesmo tempo fazê-los ver o que é que pode vir a acontecer. Vou fechar este parênteses que não tinha diretamente a ver com o risco de terrorismo para lhe perguntar exatamente qual é neste momento, quais são as geografias mundiais onde o risco de terrorismo é mais claro. Eu fazia também uma pergunta paralela que é a seguinte. Um leitor atento de jornais conseguiria com certeza
responder a esta questão que acabo de lhe colocar, uma vez que estão bastante identificados os sítios onde o terrorismo atua com mais acuidado. Que tipo de informação é que tentam encontrar para anteciparem exatamente esta evidência que corre na letra dos jornais? António, basicamente nós anualmente publicamos um mapa de risco político global, que avalia várias componentes de evolução de risco nos países, e obviamente que a instabilidade social e o terrorismo é uma das componentes fortes desse relatório. Claro. De 2020 para 2021, naturalmente o risco aumentou à escala global, pelas razões evidentes de pandemia, e nomeadamente maior incerteza económica e financeira. As regiões de maior risco coincidem bastante com maior risco político no seu geral, também coincidem de alguma forma, não sempre, com as regiões de maior risco diria, da origem do terrorismo. Mas quando pensamos em terrorismo, a nossa região, pensando em Europa, não é? E eixo Atlântico, é um dos grandes destinos, se quisermos, do terrorismo à escala global. E portanto, houve um pequeno aumento, considerável aumento do risco no relatório este ano para as nossas regiões. Porquê? Suponho que talvez estou a inventar, a pensar como os jornais. Talvez o aumento de refugiados, da entrada de refugiados no território europeu. Não lhe consigo dizer, nem vou entrar em polémicas. Prefiro não lhe responder a essa, mas posso lhe dizer que tem muito a ver com a estabilidade social, naturalmente. Exato, portanto também com propostas políticas mais radicalizadas que possam ter alguma insurgência, digamos, na sociedade. Talvez, isso não... Permita-me que não entre em detalhe. Exato. Em termos da Europa, que é, no fundo, aquilo que sempre nos preocupa em primeira instância, quais são os países que neste momento apresentam um grau de risco de terrorismo mais elevado? É possível responder a esta pergunta? Sim, quer dizer, é possível responder a essa pergunta. Objetivamente, os países que tradicionalmente têm apresentado maior risco de terrorismo são os maiores, aqueles que são conhecidos: UK, França e Alemanha. E hoje, numa escala menor, mas há uns tempos, como sabemos, era uma escala maior, também Espanha. No fundo, a nível europeu, são os países que têm maior exposição ao risco, por todas as razões que já falámos, e também por dimensão, se quisermos, tem um bocadinho a ver também com os ataques cibernéticos. Os ataques cibernéticos são muito dirigidos a quem é mais apetitoso, entre aspas, digamos assim, onde causa mais impacto. E, portanto, essas são as regiões mais abrangidas. Felizmente, estamos aqui à beira-mar plantados, e até hoje não tivemos grandes preocupações, apesar de sabermos bem que já houve ataques evitados no país. Não temos tido essa incidência, felizmente. Portanto, Portugal está no fundo da tabela, digamos, da União Europeia e da Europa em geral. Diria que somos um país aberto e uma economia aberta absolutamente presente na Europa, e parte integrante da Europa. Não teria essa análise, e julgo que, sinceramente, não querendo discordar de si, diria que devemos considerar que estamos sujeitos ao risco, tal como outros países estão. Uma vez que o impacto que um terrorista queira ter na Europa pode ter em qualquer das geografias europeias, e o impacto vai ser necessariamente muito grande. Permita-me que lhe faça só, finalmente, 2 ou 3 perguntas, mais particularmente sobre o setor segurador. Para onde vai, com estas novas existências, para estes novos factos, para onde é que vai o setor segurador? Isto é, como é que a evolução nesta continuidade desde 2001 se vai verificar nos próximos anos? Diria que já falámos um bocadinho da gestão de risco e da maior abertura dos gestores à escala nacional, internacional, global para a gestão de risco. Isso leva também para a indústria seguradora a um desafio e uma oportunidade. Uma oportunidade de maior abrangência do seu negócio, de maior escala no seu negócio, sendo necessária também maior capacidade e, portanto, maior investimento. E é uma indústria hoje que tem uma facilidade de atração de capital para investir, e, portanto, diria que pode ser uma indústria de grande crescimento, pode e deve ser uma indústria de grande crescimento nos próximos anos,
uma vez que ainda existe uma quantidade grande de fenómenos e de áreas de risco que não têm cobertura. E, portanto, claramente a indústria seguradora tem uma oportunidade grande de trabalho e existe uma necessidade grande das empresas, das pessoas, dos indivíduos, dos Estados, de terem uma maior capacidade de cobertura de risco. Acabo a entrevista fazendo-lhe uma pergunta que é talvez de resposta também difícil, mas estamos no dia 11 de setembro de 2021. Sabemos qual é o cenário que neste momento se está a viver no Afeganistão. É quase é trágico como tudo isto se passa 20 anos depois. Este dia 11 de setembro de 2021 é um dia de risco acrescido em termos de terrorismo? António, prefiro responder amanhã, mas Exato. Diria que todos os 11 de setembro estamos preparados entre aspas, não é? Pensamos que pode ser um dia de repetição. Diria que é tão mais arriscado hoje como amanhã, como ontem. Vivemos uma época de grandes incertezas nessa matéria, de fenómenos geopolíticos que podem ter impacto fortíssimo em qualquer momento. Como já falámos há pouco, o número de incidentes anual catapultou para dimensões incríveis e, portanto, todos os dias há incidentes. O que é que nós só conhecemos alguns, não é? Só ouvimos falar de alguns. Mas há incidentes todos os dias. E, portanto, amanhã, hoje, dia 11 de setembro, é um dia de risco. Infelizmente, o dia a seguir também o vai ser. Esperemos não ter nada para contar nessa matéria, porque vamos, nesse caso, viver mais felizes. Mas, claramente, temos de estar todos nós preparados para a incerteza. Claro, esse número de 17 mil casos anuais de que falou há bocado, a dividir por 365, dá um coeficiente que o melhor é não pensarmos muito nele. Exato, um coeficiente assustador. Exato. Muito bem, Rodrigo Simões de Almeida, agradeço muito a sua disponibilidade para falar deste tema, que é sempre um tema difícil, mas cada vez, talvez infelizmente, cada vez mais atrativo em termos da opinião pública. Sim. Agradeço muito aquilo que nos trouxe ao programa. Muito obrigado. Obrigado eu e até breve. Obrigado. Continuem a acompanhar as Fast Talks da JETV. Até à próxima. Obrigado.